Eu, desde que praticamente ouvia a minha mãe cantando, e isso foi realmente um problema, uma consequência direta da audição. Eu acho que a audição exerceu um papel fundamental na minha vocação enquanto músico, porque ao ouvi-la cantar, e ela tinha vindo da Rússia, mais particularmente da Ucrânia, onde ela morava em Kiev, e chegou aqui ao Brasil nos anos 20, junto com toda uma camada populacional importante naquela época que se refugiaram aqui no Brasil. Surgiu então a possibilidade de absorção de toda essa camada populacional judaica pelo plano de fixação. Era um projeto ambicioso de ligação do povo judaico com o campo, que certamente teria motivado os meus pais a virem para cá. Foi assim que se estabeleceu um laço vigoroso e definitivo entre a minha família e o solo brasileiro, né? E eu fico muito orgulhoso que eles tenham escolhido o Brasil e não outro país qualquer. Se encontraram em São Paulo, se casaram e tiveram 3 filhos. Eu era o caçula, e todos imigraram posteriormente para Israel. É uma coisa curiosa, porque aí eles foram atraídos para a ideia do kibbutz, que com um conceito revolucionário da fixação da parte expressiva do povo judeu no campo. O kibbutz nasce como um projeto ambicioso, bem socialista, bem comunitário, e eles se impregnaram desse sentido, com exceção da minha mãe. A minha mãe foi para lá movida por razões afetivas, mas na realidade ela nunca se deu bem com essa forma comunitária. Eu já estava fixo aqui no Brasil, já com os meus primeiros projetos musicais bem consolidados. Eu comecei lá para o Belo Horizonte, fiz um coral, depois ganhei uma bolsa de estudos para a Europa, onde eu fui. Então, realmente não tinha sentido muito eu me deslocar para uma sociedade agrária. Ouvia a minha mãe cantando, e isso foi realmente uma consequência direta da audição. Eu acho que a audição exerceu um papel fundamental na minha vocação enquanto músico. Enquanto criança ainda, eu talvez tenha intuído que havia uma relação intrínseca entre gesto e contorno musical. Totalmente inconsciente. O primeiro impulso realmente que me norteou na minha profissão foi absorver o poder do gesto. A psique judaica, ela envolve todo um processo de elaboração que começa na psicanálise e se desenvolve por outros setores. Houve um grande compositor judeu, fantástico, chamado Gustav Mahler. E nele, se você ouvir a música dele, você se impregna dessa atmosfera do judaísmo. A presença judaica está intrinsecamente ligada a um processo de construção subjetiva que impregna a música, não só pelas suas melodias, mas pela densidade da elaboração formal e também pela estrutura melódica. Aqui no Brasil, eu nunca senti isso de maneira tão evidente quanto pela primeira vez, aos 20 anos de idade, eu recebi a bolsa de estudos para ir à Alemanha. Eu pensei muito, com alguma relutância, ainda que com 20 anos de idade, de aceitar um convite de um país recém-saído de uma guerra mundial, onde a tônica, na Segunda Guerra, era um antissemitismo feroz, que resultou nos campos de concentração e na morte de tantos patrícios. Quando eu aceitei
a Alemanha como país para o meu aperfeiçoamento musical foi só guiado por essa assertiva de que a Alemanha não era constituída só de nazistas. A grande maioria, sim. Mas eu me certifiquei que no conservatório onde eu iria estudar, foi em Freiburg, em Breisgau, no sul da Alemanha, havia uma quantidade de professores que eram antinazistas. Um grande foi Wolfgang Fortner, o que foi o meu professor de composição, e Karl Utter, compositor de maestro, com o qual eu aprendi praticamente tudo. Eu pude não só discutir o nazismo, mas principalmente absorver tudo aquilo que eles tinham a me dar, que era enorme a quantidade de informações que eles puderam me dar. Foi enorme. O entorno do conservatório era rodeado da influência de tudo aquilo, e nem poderia deixar de ser, havia muito antissemitismo. Isso me revoltava, me deixava com vontade de sair do país, né? Foi necessário muito tempo para que eu me conscientizasse, não, você tem que ficar aqui, apesar de tudo, você tem que aprender aquilo de bom que alguns alemães podem me dar. E foi esse o saldo que eu considero altamente positivo. E graças a Deus eu guardo na minha memória saudades daqueles elementos alemães não contaminados pelo nazismo e que ficaram amigos meus até hoje. Tinha quase 40 anos, mas o fato de exercer uma posição central na vida musical vienense, que foi a terra de Mozart, a terra de Beethoven, a terra de Mahler, a terra de Brahms, enfim, era o centro musical do universo. Naquela cidade, consolidei praticamente a minha carreira musical. Apesar o meu contato com as orquestras, com o público que me aplaudia, eu tenho um reconhecimento e gratidão pelo período que eu passei em Viena. Mas reconheço que houve raríssimos momentos, não com a mesma intensidade que eu absorvia no passado, mas algumas manifestações que eu via pela rua até de antissemitismo explícito. Mas, felizmente, o meu período vienense foi sempre coberto da maior tranquilidade, a maior concentração. Eu me empenhava no meu trabalho. Fizemos várias turnês pelo exterior com a orquestra de Viena. Depois eu fui convidado para o Teatro La Fenice, na Itália, e do La Fenice, em Veneza, eu fui contratado para a Orchestre Nationale du Pays de la Loire, na França. Então, o meu périplo europeu foi sempre marcado por grandes orquestras e um reconhecimento e uma gratidão imensa a todo o público e todo mundo que me rodeou nessa época. Eu acho que aqui realmente nunca existiu nenhum movimento mais diretamente frontal ao povo judeu, né? Eu nunca senti nada que caracterizasse a consciência de um movimento antissemita aqui no Brasil. Felizmente, eu sou muito grato a esse país pelo fato de ter conseguido sobreviver a toda essa hecatombe, acolhendo os judeus, dando-lhes oportunidade de crescer e se desenvolver. Foi aqui que eu tive estímulo. Começou com eu não a construí, mas fui um dos herdeiros da tradição da Sinfônica Brasileira, onde eu permaneci por 26 anos à frente dela. Depois da Sinfônica Brasileira, eu fui contratado logo por São Paulo, pelo Teatro Municipal de São Paulo. E agora com a Petrobras Sinfônica, já estou há mais de 10 anos com eles, há 12 anos com eles. Então, eu só tenho a agradecer ao Brasil, né? Aí eu preciso me reportar a Stefan Zweig e a todos os outros escritores que abordaram o tema do judaísmo
e tentaram elaborar uma ligação intrínseca entre o ser humano e a sua tradição judaica. Aí, como Stefan Zweig dizia, o judaísmo é a forma de abordagem e a consciência do todo. É a consciência de tudo aquilo que nos cerca. Todo o passado que nós herdamos, um passado nem sempre glorioso, mas cercado de enfrentamentos, de desafios terríveis, e que nós nos mantivemos unidos como povo e como raça, como a nação mais antiga que já existiu no mundo. Soubemos preservar os nossos valores. Quando ele fala em todo, ele estava pensando exatamente nisso. O todo. O todo é o nosso passado. É aquilo que nós refletimos quase que inconscientemente, sem nos dar conta da riqueza e de tudo aquilo que nos cerca e que nos cercou desde a mais tenra infância. Acho que o judaísmo é isso, é a inconsciência, consciência do nosso passado. E a mensagem que eu deixo aos jovens que hoje começam uma profissão, um conselho para não desistirem nunca, enfrentarem todos os desafios, seja de natureza econômica ou política, enfrente com mesmo se sentindo aviltados, mas enfrente porque a vida é um processo de múltiplas elaborações, que pode nos levar à crença e descrença na natureza do ser humano. O que vai prevalecer sempre, e terminada essa crise que nos abalou agora recentemente, nesses 2 últimos anos, espero que estejamos no fim dessa pandemia, agora com um novo porvir. Eu espero que 2022 seja o ano da nossa redenção.